Falamos de atuadores, das válvulas dos atuadores e referente aos sensores. O que é que a gente pode falar sobre os sensores? O sensor é o dispositivo que ele vai verificar a grandeza, ele vai monitorar uma grandeza física e vai transformar, transmitir essa informação de uma maneira que o meu elemento de controle consiga entender. Normalmente o sensor ele converte o sinal para que o meu indicador ele mostre o que eu quero ler. Mas como é que é isso? Vamos pensar no termômetro. O termômetro ele tem um mercúrio. Esse mercúrio é exatamente o sensor. Só que eu quero medir a temperatura, a grandeza física e a temperatura. Só que eu sei que o volume do meu mercúrio varia de acordo com a temperatura. O que é que eu faço então? O meu sensor é o meu termômetro, o meu sensor é o meu mercúrio, e eu deixo graduações proporcionais ao volume do meu mercúrio e eu consigo compreender, eu consigo identificar, eu consigo medir a minha temperatura baseada em um sensor, que ele muda de volume e baseado na mudança do volume que esse meu sensor tem, eu consigo definir qual é a temperatura do meu ambiente. Então, para ficar mais claro, o mercúrio é o sensor. E eu tenho que converter a variação de volume em temperatura, porque a variação do volume vai me indicar a temperatura. Normalmente, os elementos sensores são transdutores, que é um elemento que vai receber a grandeza física e vai dar uma resposta em forma de sinal. E a maior parte desses transdutores, como é um sinal, a maior parte desses transdutores são transdutores elétricos. Eu transformo ele em uma grandeza de tensão, uma grandeza de corrente. A maior parte dos medidores em painéis eles têm essa grandeza controlada por conta de transdutores elétricos. Um desenho aqui, um desenho prático aqui. A grandeza que é ser medida, só para manter a mesma definição, eu estou sentindo aquela grandeza e eu vou transformar aquela grandeza e indicar ela por valor de corrente, tensão ou resistência. Um exemplo aqui de uso de um sensor. Eu quero medir a altura do meu reservatório. Eu estou colocando um elemento de resistência variável. Então, o meu sensor é uma resistência variável. À medida que o meu reservatório se eleva, a minha resistência está variando, ou para mais ou para menos. Eu vou medir a minha resistência. Então, isso aqui é um ohmímetro. Eu estou medindo a minha resistência. Só que a minha resistência vai indicar o volume do meu reservatório. Eu troco essa minha escala de ohms para percentual de 0 a 100 e eu consigo agora saber, pela variação da minha resistência, indicar qual é o volume do meu reservatório. Com isso, eu tenho a função do meu sensor, que é indicar o valor, exatamente o valor, para que eu possa, com isso, ter o controle sobre ela. Baseado nessa minha resistência, eu posso tomar uma ação sobre o abastecimento ou não do meu reservatório. Todos os sensores eles estão vinculados ao sistema de controle. Então, o sistema de controle é o seguinte: eu quero atingir esse resultado, eu quero encher o meu reservatório. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encher ele até chegar a certo valor. Então, como exemplo que eu falei para vocês, eu quero chegar a 100 litros do meu reservatório. Então, quantos litros tem o reservatório? Está abaixo do que eu preciso? Está. Então, eu vou ter que aumentar a vazão para encher mais rápido. Esse sistema de controle é dessa forma que eu consigo pensar, uma linha de raciocínio, para que eu possa atingir o meu objetivo e fazer com que o meu elemento que está fazendo esse objetivo ele aumente a sua velocidade ou diminua a sua velocidade de acordo com a proximidade que eu tenho de chegar ao meu objetivo. Então, imagine
Imagine uma cisterna que tem que ser cheia. Se está 10%, a diferença aqui é de 100 litros, ou de 100%. Eu tenho 90% para encher, eu posso dar o comando para que a vazão aumente de tal forma que eu encha mais rápido. E à medida que esse percentual de diferença vai diminuindo, eu começo a controlar a vazão de tal forma que ele chegue próximo do valor de maneira mais suave. É só... Eu estou só aumentando aqui um pouco a imagem para a gente, mas eu já falei sobre ela. Então, o dispositivo de controle fica estimulando os atuadores, exatamente o que eu falei, né, para alcançar o objetivo desejado. Eu estou aqui controlando, fazendo com que o pistão empurre mais água, empurre mais água, empurre mais água. Quando está ficando cheio, pere, vai devagar, vai devagar, vai devagar, porque está chegando já no meu ponto. Com isso eu vou fazendo esse meu controle. Com esse desenho a gente vai trazer mais duas informações sobre o sistema de controle. Eu tenho um sistema de controle chamado de malha fechada e posso ter o sistema de controle de malha aberta. O sistema de malha fechada é aquele que eu estou monitorando a grandeza até chegar e atingir o meu objetivo. Se você fizer um exemplo de uma caixa d'água, eu tenho uma boia da caixa d'água. O meu sensor é a boia. Ele, quando a caixa d'água está vazia, o meu sensor diz que é circuito fechado. A bomba começa a funcionar. No momento que ele atinge o meu objetivo, ele enche o sistema, o meu sensor, ele dá um sinal de circuito aberto. Com o sinal de circuito aberto, eu tenho que desligar o meu motor. Então, eu fechei o meu processo. Isso é uma malha fechada, porque eu estou monitorando e dando o meu comando. Mas existe também o que a gente chama de malha aberta, na qual eu faço uma pré-configuração, mas eu não estou avaliando se eu atingi o meu objetivo. Exemplo também da minha caixa d'água. Eu estou estimando que o meu motor ligado durante 3 minutos enche a minha caixa d'água. Então eu vou pegar e ligar o meu motor durante 3 minutos, que vai ter tempo suficiente para encher a minha caixa d'água. Só que eu não estou olhando para se a minha caixa d'água está vazia ou está cheia. Se a minha caixa estiver cheia, ela vai transbordar, mas vai ficar cheia. Se ela estiver vazia, ela vai transbordar, mas vai ficar cheia. Então, eu não estou controlando a minha chegada lá não estou controlando a minha grandeza, que eu estou querendo chegar no objetivo. Eu quero encher a minha caixa d'água. Eu não estou olhando para ver qual é o nível. Eu simplesmente estou dando um comando e ele vai atingir, ele vai seguir o comando que eu dei, independente do resultado que eu estou obtendo. Eu espero que tenha bem simples essa questão de circuito de malha aberta e o meu circuito de malha fechada, na qual eu estou monitorando e eu estou dizendo para o cara, olha, pare de encher porque o negócio já está cheio. Esse é o nosso sistema de controle. E eu preciso agora saber quais são os tipos de sensores que eu posso usar. Bem, quem trabalha, quem mexe com Arduino, já sabe que uma variedade de sensores, você tem uma variedade enorme de sensores. O que você precisa de maneira fundamental é saber o que você quer, qual o objetivo que você quer cumprir. Eu vou apresentar apenas alguns só para ilustrar. Eu posso ter aqui um extensiômetro, que é um componente que ele percebe a deformação dele e dá uma resposta. Ele varia a resistência dele de acordo com a torção que eu efetuo nele. E baseado na torção, eu posso fazer tudo, até medir um peso. Se eu não me engano, é um componente desse que é utilizado em uma balança eletrônica. Eu vou medir o peso da pessoa de acordo com a deformação que eu tenho no meu componente. Outro que eu posso falar é o potenciométrico, que ele serve como referência, inclusive, para a medição do combustível, que de acordo com a resistência que eu tenho do meu componente, que ele pode estar conectado a um nível, uma boia, alguma coisa, eu estou variando a minha resistência e baseado na variação da minha resistência, eu estou tomando alguma atitude. Então, no sensor potenciométrico, eu tenho essa variação de resistência. Um outro que seria o do encoder óptico, ele verifica, ele faz a medição de acordo, ele verifica o posicionamento, de acordo com o rasgo do disco. Eu tenho os lasers cruzando o meu disco, e a parte perfurada vai dar a informação que a gente precisa. O ultrassom, que eu posso utilizar ele para medir a distância, que ele tem um transmissor e receptor.
ele vai dar um sinal aqui que é o tempo que o componente deu para transmitir, o tempo que o objeto teve para me responder, né? Então tenho aí um sensor que seria ultrassom para calcular a distância. Eu tenho o piezoelétrico, que é aquele que quando você coloca uma pressão sobre ele, ele varia a tensão, né? Então se você quer alguma coisa que precisa pressionar, né, você pode usar esse elemento sensor. Enfim, tem vários tipos de sensores. A gente tem que saber exatamente o que a gente precisa e com certeza a gente vai encontrar alguma coisa no mercado que dê a solução do nosso problema.